Fala, meus queridos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e hoje eu vou trazer para vocês um conteúdo muito interessante. Foi basicamente um insight que eu tive aqui dentro do notebook LM e uma maneira muito especial, muito diferente de utilizá-lo. Eu vou ser sincero para vocês, eu ainda não vi ninguém utilizando dessa maneira no mercado. Geralmente as pessoas utilizam para estudar e hoje eu tive assim uma ideia de como melhor utilizar aqui o notebook LM. Basicamente a gente vai transformar cada notebook em uma mente que a gente queira receber algum insight. E aí você deve estar se perguntando, tá, Rafael, mas será que eu não consigo fazer isso com o Cloud ou com o ChatGPT? Não exatamente, e eu vou te explicar o porquê. Qual é a diferença entre o notebook LM e outras LLMs aí no mercado, por exemplo, o Cloud ou o ChatGPT? A diferença é que o notebook LM, ele literalmente funciona como notebook, ou seja, como uma agenda, onde você põe lá os seus estudos, e o LM que está ali por trás desse notebook, ele vai se basear somente o contexto dela, a janela de contexto daquele LM vai se basear somente naquilo que você escreveu, naquilo que você passou para ela. E o que tem de especial nisso? Basicamente, imagina que você esteja estudando algum conceito complexo dentro do ChatGPT. O que o ChatGPT faz ali por trás quando você pergunta algum assunto para ele? Ele vai na internet e busca entre milhares de sites, milhares de artigos, uma resposta que seja mais provável ser a resposta correta para o teu caso. Ou seja, as LLMs, elas funcionam muito com probabilidades. Elas buscam entre contexto, que às vezes é um contexto literalmente de milhões de dados, ela tem que buscar ali dentro desse contexto gigantesco a melhor resposta para você, a resposta mais provável. E aqui no notebook LM, cada notebook vai ter uma fonte ou várias fontes, como a gente vai ver aqui. E a gente vai dar fontes confiáveis. Esse é o primeiro ponto. Segundo, a gente só vai dar as fontes que são de interesse para aquele determinado assunto. Então, isso vai nos dar muito mais assertividade na hora da resposta. Ao invés dele alucinar, ao invés da LLM alucinar como faz em alguns casos no ChatGPT ou em outras LLMs, nesse caso vai ser muito mais difícil ela alucinar porque ela está restrita a um contexto muito menor. Então, sem mais delongas, vamos direto ao vídeo que eu vou explicar na prática como isso funciona. Vocês podem ver aqui pela minha tela que eu transformei por exemplo, eu agora nos últimos tempos estou interessado por conteúdos de investimento. Eu quero começar a investir melhor meu dinheiro. Eu já tenho alguma coisinha investida, eu já entendo um pouco de investimento porque eu gosto muito de ler, eu gosto muito de estudar, mas eu estou utilizando o notebook LM para performar ainda mais nesse mundo. Então, o que eu vou fazer? Eu já tenho aqui algumas pessoas, como vocês, se vocês entendem um pouco de investimento, vocês já vão reconhecer alguns nomes que estão aqui, principalmente o Benjamin Graham, que é um dos maiores nomes, o Warren Buffett, que ainda performa muito aí no mundo dos investimentos. Nós temos o Ray Dalio também, já li o livro do Ray Dalio, já li também do Benjamin Graham, se eu não me engano também já li o Warren Buffett, não estou lembrado. Nunca li o livro do Peter Lynch, que dizem que é muito bom também, e do George Soros também nunca li, mas já li alguns conteúdos relacionados. O que a gente vai fazer agora? Eu quero criar um notebook que seja a mente por exemplo, do Thiago Nigro. Eu vou clicar aqui em criar novo notebook. E por que eu quero fazer isso? Cada dessas pessoas vai ter uma opinião diferente ou ligeiramente diferente, dependendo do assunto, do mercado ou do assunto que a gente queira perguntar. Então, aqui o que eu estou fazendo é, esses mentores todos, essas pessoas todas, estão 100% disponíveis para mim, porque eu meio que criei uma mente aqui, uma mega mente dessas pessoas dentro aqui do notebook. E aí tudo que eu perguntar, por exemplo, se um dia você sempre quis fazer aqui uma pergunta para o Thiago Nigro, olha, qual é o melhor investimento, qual é o melhor fundo imobiliário, qual é a ação que eu devo comprar no momento, você pode fazer isso com o notebook LM, desde que você treine da maneira correta, tá? Lembrando, nesse vídeo eu não vou explorar tudo que a gente pode fazer dentro do notebook. Eu vou dar assim mesmo uma visão geral, como eu estou fazendo aqui agora, para vocês entenderem o poder e o que vocês podem fazer com essa ferramenta, tá bom? Primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou escrever Thiago Nigro, bem simples, tá? E vou pedir para fazer uma deep research. Ele vai fazer um relatório e resultados detalhados sobre
o assunto que a gente colocou aqui em cima. Se a gente colocou Thiago Negro, ele vai pesquisar sobre isso. Essa é a primeira coisa que a gente vai fazer. Vamos clicar. Ele vai começar a fazer a pesquisa dele. Clica aqui também. Ele vai começar a fazer a pesquisa dele ali. Enquanto isso, o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui em adicionar fontes. Antes disso, deixa eu explicar para vocês muito rápido como é que funciona aqui o notebook. Primeiro você tem a parte aqui da esquerda, vão estar todas as fontes. No meio, você tem basicamente a criação do notebook. A gente vai ver quando tiver aqui algumas fontes, vocês já vão entender que ele vai preenchendo aqui o meio. E aqui, na direita, são os outputs, são as respostas, ou seja, a maneira como você quer ver aquele dado. Você pode ver em tabela, você pode ver em infográfico, você pode ver em relatório, cartões, resumo em vídeo, apresentação, em áudio. Por exemplo, se você gosta de escutar podcast, você pode literalmente criar aqui qualquer coisa no notebook e mandar gerar o podcast, e você vai aí para o seu trabalho escutando aquele podcast daquele assunto que você está estudando no momento. Isso aqui é muito poderoso. Se vocês entenderem o poder que está aqui por detrás do notebook LM, vocês podem performar muito mais aí nos seus estudos e em qualquer coisa na vida que vocês queiram, porque literalmente aqui você pode criar qualquer coisa, né? Você pode adicionar aqui como fonte qualquer coisa que você queira. Primeira coisa que a gente vai fazer, vamos abrir o YouTube. E por que eu gosto de abrir o YouTube? Nesse caso, de pessoas vivas, como o Thiago Negro. Vocês viram lá no começo que tinha, por exemplo, o Benjamin Graham. O Benjamin Graham já não é mais vivo, eu acho que ele morreu em 1987, se eu não estou em erro. Mas ainda assim você tem livros, você tem artigos, você tem muita coisa criada por ele que você pode adicionar ali como fonte e através disso você ter um contexto melhor. No caso de pessoas vivas, pessoas atuais, contemporâneas, como é o caso do Thiago Negro, eu gosto de pesquisar aqui no YouTube. Claro, se a pessoa tiver canal no YouTube ou se a pessoa estiver no YouTube, mas eu gosto de pesquisar aqui porque realmente no YouTube, às vezes, como é o caso do Thiago Negro, a fala dele é muito mais solta, é muito mais livre do que em livros, do que em artigos. A gente ainda vai pesquisar também o livro dele, mas eu gosto de começar aqui pelo YouTube, porque assim a LM, ela entende exatamente a maneira como ele fala, a maneira como ele se expressa, e é isso que a gente quer. A gente quer literalmente criar a mente do Thiago Negro dentro do notebook LM, tá bom? Então sigam esse passo a passo, vocês vão ver que vai ficar muito bom o notebook de vocês. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou, mais uma vez, pesquisar tudo que eu posso ter de conteúdo do Thiago Negro. Por exemplo, aqui eu tenho vídeo de 42 minutos, eu vou copiar aqui o link, tá? Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou vir aqui, olha, adicionar fontes. Eu vou vir em site e YouTube. Vocês veem aqui o linkzinho, o íconezinho do YouTube. E vou adicionar aqui esse primeiro vídeo. Vou vir aqui para baixo. Eu vou ir adicionando mais coisas, tá bem? Esse é um vídeo. E eu vou pesquisando aqui por outros vídeos que eu acho interessante, tá? Tem aqui bastante shorts. Shorts eu não gosto de pôr. Geralmente eu gosto de pôr vídeos mais longos. Por exemplo, as 12 regras do dinheiro. Acho que é um vídeo interessante. E vou adicionando. Vou voltar. Deixa eu ver mais alguma coisa. Olha, esse, por exemplo, esse é um podcast que ele fez com o Brunet, com o Thiago do Brunet, se eu não me engano, é o nome dele. E são 1 hora e 24 minutos. Ou seja, é bastante coisa falada. Acho que é interessante a gente utilizar. Quanto mais longo, na minha concepção, quanto mais longo, melhor aqui vai ficar a nossa LLM, porque ela tem mais contexto, tá bom? Eu já adicionei então 3 vídeos, acho que é o suficiente para já. Como eu falei para vocês, no caso aí, quando vocês forem fazer na casa de vocês, eu sugiro que coloque o máximo de conteúdo que vocês puderem. Podem pôr aqui mais vídeos, podem pôr mais referências. Quanto mais referências ele tiver, melhor. Mais rico vai ser o seu notebook, a sua mente, digamos assim, tá? Uma outra coisa que eu vou fazer aqui, já pesquisei no YouTube, eu quero pesquisar também o livro do Thiago Negro, que se chama Do Mil ao Milhão. E vou ensinar uma outra coisa para vocês, para quem não conhece, claro. Você consegue pesquisar somente sites que tenham o arquivo PDF, ou seja, põe aqui, isso se chama Google Docking. Você põe aqui File,
dois pontos, PDF. E vai aparecer para mim só os que têm em PDF. Por exemplo, esse daqui e todos eles têm PDF, como vocês podem ver aqui. Eu vou vir nesse primeiro, que parece ser o que eu quero, e tá aqui, ponto. Tá o livro inteiro, tem 228 páginas, tá aqui o livro inteiro do 1000 a Milhão do Thiago Nigro. Então eu vou simplesmente copiar aqui essa URL e vou pôr aqui também como contexto. Tá bem, já colocamos alguns vídeos, já colocamos o próprio livro do Thiago Nigro. Eu quero ver na internet mais alguma coisa que seja interessante para a gente colocar aqui. Por exemplo, o Wikipedia, tá? Que vai ter informações sobre a vida dele, de quando ele nasceu, algumas coisas interessantes, empresas, etc. Olha, cônjuge de Maíra Cardi, algumas coisas que podem ser interessantes depois lá na nossa pesquisa também vou colocar aqui no nosso LM, tá bem? Mais o que? Vou ver se eu acho aqui alguma coisinha a mais. Olha, o próprio site do Primo Rico. Acho que vou pôr também. Embora tenha mais fotos do que texto, eu vou pôr para ele ter aqui algum contexto de quem é também. Deixa eu ver mais coisas. Eu acho que tá legal. Aqui pro vídeo eu acho que tá legal. Como eu disse, em casa, eu sugiro que você dê mais referências. E atenção aqui nas referências. Dê referências confiáveis. Vocês viram que eu fui, por exemplo, no Wikipedia, que eu fui no próprio YouTube do Thiago Nigro, que eu fui no próprio site do Thiago Nigro, que eu peguei o livro do Thiago Nigro. Eu não peguei, por exemplo, assuntos outras pessoas falando do Thiago Nigro. Eu peguei só coisas criadas por ele, né? Ou se você realmente pegar assim coisas diversas da internet que sejam coisas confiáveis. Aqui está o poder do notebook LM. Você tem controle do contexto. Exatamente esse é o poder. Se eu pudesse resumir esse vídeo em uma frase, você tem controle do contexto, do que você do que a LM, do que a IA vai buscar para te dar a resposta. É por isso que depois as respostas elas vêm muito mais alinhadas com o assunto que a gente está querendo naquele momento. Clique em inserir. Pronto, ele já vai inserir aqui, olha, os vídeos do YouTube, o livro do Thiago Nigro, o Wikipedia e o próprio site do Thiago Nigro, já está tudo aqui. Lembra daquela pesquisa que a gente fez no começo? Também tem aqui uma fonte em PDF sobre o grupo Primo. A gente vai importar, deixa eu ver mais alguma coisa aqui. Você pode escolher quais você quer importar, se você quer importar todas, se você quer importar só uma também. Nesse caso eu vou importar as duas, o relatório que ele gerou e a outra fonte, e vou simplesmente fazer isso, vou simplesmente importar. Pronto. Aqui ele já cria título, só que eu não quero esse título, eu quero pôr. Lembra que lá no começo eu tenho meus notebooks separados por pessoas, por nome de pessoas? Por exemplo, se eu quero uma dica do Warren Buffett, eu vou lá no notebook do Warren Buffett. Nesse caso, eu vou colocar mesmo Thiago Nigro, porque toda vez que eu quiser digamos, conversar com o Thiago Nigro, eu vou vir aqui nesse notebook em específico, tá bom? Eu posso mudar também aqui o emoji, não é obrigatório, tá? É só porque eu gosto de ter emojis relacionados ao assunto e não tem nada a ver uma bombinha aqui com o assunto que fala o Thiago Nigro. Eu vou pôr aqui, sei lá, alguma coisa sobre dinheiro, como o Thiago Nigro fala de investimentos e coisas no geral. Pronto, basicamente a gente já tem o que a gente precisava, que é algum contexto e contextos confiáveis. Temos o que se trata aquele notebook, que é basicamente é o Thiago Nigro, e temos aqui já algum início de informação, tá? Isso a própria IA gerou. E também ela gera aqui algumas perguntas baseadas no nosso contexto, no contexto que a gente deu, ela já gera aqui algumas possíveis perguntas que a gente pode colocar para o Thiago Nigro, nesse caso, tá bom? Mas antes de fazer essa pergunta, eu vou explicar mais uma vez aqui o lado direito, que é o lado do output, é como vem essa resposta. Essa resposta ela pode vir de várias maneiras. Primeiro, ela pode vir como infográfico, eu já vou gerar para vocês verem. Ela pode vir como tabela de dados, cartões, resumo em vídeo. Isso aqui é muito importante. Tem muita gente utilizando, inclusive esse daqui, olha, resumo em vídeo para gerar aqueles canais dark, sabe? Aqueles canais que você vê somente ali a explicação em forma de vídeo. As pessoas estão utilizando o notebook. Então, tá aqui mais um uso para o notebook. Tem pessoas fazendo literalmente milhares de dólares por mês só com
canal Dark utilizando aqui o notebook. Uma outra maneira é fazendo aqui uma apresentação, como se fosse PowerPoint aqui, daquele assunto em específico, tá bom? Então ele já nos dá aqui algumas perguntas, eu vou utilizar, você poderia vir aqui embaixo, olha, se quisesse perguntar qualquer coisa, tá bom? Eu, aquisito aqui do vídeo, já vou utilizar uma das perguntas que ele mesmo me deu aqui, que é, por exemplo, uma dessas, qual é a tríade da riqueza proposta por Thiago Nigro, tá bom? Então eu vou clicar, ele já vai gerar aqui para mim uma resposta baseada naquela minha pergunta. Ok, Rafael, só que aqui que está o poder. Ele só vai utilizar como contexto o que a gente colocou aqui. Essa é a grande diferença do notebook LM para outras LLMs. O nosso contexto ele está restrito àquilo que a gente determinou. Isso é bom pelo que eu expliquei para vocês no começo do vídeo. Evita alucinação. Evita que ele vá buscar fontes não confiáveis. Evita que ele nos dê uma resposta que parece certa. Muitas das vezes, sabe aqueles artigos na internet que você vê ali uma coisa que está errada, se você é um especialista naquele determinado assunto, ou então, por exemplo, como um aluno entrega um trabalho e dá para ver que o trabalho foi todo feito por IA, porque ele não escolheu bem o contexto, porque ele não analisou bem o contexto do que a IA estava utilizando. E é por isso que acontecem vários erros aí no mundo afora por causa disso, por causa do contexto. E aqui no notebook LM é muito menos provável que aconteça esse tipo de erro, porque o nosso contexto ele foi restrito. É um contexto, inclusive se a gente lê aqui a resposta, olha, por exemplo, as fontes também mencionam uma conversa entre Thiago Nigro e Thiago Brunet sobre uma outra tríade da riqueza, composta por destino, mentalidade e capacidade. Ou seja, ele utilizou um dos vídeos que a gente colocou, que foi esse daqui, se eu não me engano, para gerar essa nossa resposta. É por isso que essa nossa resposta, a probabilidade dela estar certa é muito maior. Agora, eu vou gerar para vocês também aqui a apresentação. Eu vou pôr curto, não quero me estender muito. E eu também vou pôr em português. Gerar. Ela vai começar a gerar aqui. Eu não vou esperar... aliás, vocês não vão esperar até o fim. Eu vou pausar o vídeo e vou voltar quando estiver pronto. Mas antes disso, eu também quero gerar em vídeo, tá? Eu vou gerar, aliás, em 3. Eu vou gerar aqui em vídeo também. Ele te dá várias maneiras de fazer, de gerar. Eu vou gerar aqui, olha, nesse automático. Vou mudar novamente meu idioma para português e vou simplesmente pedir para gerar. Aqui você pode colocar mais coisas, mas nesse caso eu não quero mexer em nada, quero deixar aqui o mais simples possível para vocês verem nesse vídeo. Então eu vou clicar em gerar e por último vou gerar também podcast. Eu vou pôr aqui o mais curto possível, que eu não quero que ele se estenda muito por causa do vídeo, e novamente pôr em português do Brasil e gerar. Pronto. Então aqui vocês podem ver que ele está gerando o resumo em áudio, está gerando o resumo em vídeo e gerando a apresentação. Eu vou esperar ele gerar aqui e chegando nos 3 prontos, eu vou voltar para o vídeo para vocês verem o poder dessa ferramenta e a infinidade de coisas que vocês podem fazer com ela. Fica aí comigo. Então, ele já trouxe pra gente aqui, demorou uns 10 minutos para ele trazer todo o conteúdo, os 3 foram bastante coisa que eu pedi, e eu pedi os que costumam demorar mais, que é o podcast e o vídeo, e eu vou mostrar para vocês aqui na prática como que fica, começando aqui pelo PowerPoint, pela demonstração. E aqui ele traz um PowerPoint muito rico de informações, com algumas imagens, alguns exemplos. Como vocês podem ver, há bastante coisa aqui, vocês podem fazer uma apresentação, podem utilizar para estudar. Tem realmente bastante coisa, ele traz assim algumas fotografias que ilustram muito bem aquilo que ele está tentando explicar. É bem rico mesmo aqui. Olha, traz gráficos, por exemplo, gráfico é uma coisa, para as LLMs era uma coisa muito difícil de se fazer. E ele consegue fazer aqui com alguma qualidade, com números, com dados reais, datas, muito interessante, muito interessante. Esse é o PowerPoint, aqui no caso o slide que ele cria, né? Eu vou mostrar para vocês agora como é que fica o podcast, no caso. Imagina gerar bilhões em caixa todo mês e mesmo assim ficar à beira do colapso financeiro. Parece mentira, mas é exatamente o que está rolando com várias empresas gigantes no Brasil agora. Pois é, essa era a realidade. Muito interessante. Então, literalmente, ele gera ali podcast com 2 vozes. No caso aqui, ele gerou de 8 minutos podcast.
mas eu poderia ter gerado um podcast maior, porque lembra que ali no começo eu pus para ser o mais curto, para mostrar aqui para vocês no vídeo, mas vocês podem gerar até podcast maior para ir escutando para o trabalho e entre outras coisas. E agora eu vou mostrar para vocês, por fim, também o vídeo, como é que ficou. Thiago Nigro, o Primo Rico, é, sem dúvida, um dos maiores nomes do mercado financeiro no Brasil. A mensagem dele é muito direta. Com a mentalidade certa, qualquer pessoa pode construir riqueza. Mas como é que essa filosofia de poder individual conversa com um país que, ao mesmo tempo... A sorte não. Pensa assim. É como se fosse um plano maior, urgente. Ele cria literalmente o vídeo, cara. 680. Esse número representa o tamanho do problema. Em 2025... E dá para você utilizar isso aqui para uma apresentação, como eu falei mais uma vez, para estudar, para criar canal da Ark. Então o que eu quis mostrar para vocês aqui nesse vídeo é o poder que um notebook desses tem. Ou seja, tenho o George Soros, Warren Buffett, o Thiago Nigro, Peter Lynch, todos esses grandes caras treinados ali com conteúdo, com contexto, com livros, como eu fiz aqui no caso, por exemplo, do Thiago Nigro, e eu posso ter insights de cada dessas pessoas. E você pode utilizar isso tanto no mundo de investimentos como em qualquer outro contexto, em qualquer outro assunto que você queira entender, que você queira saber naquele momento. É muito rico. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu tento sempre trazer insights diferentes, coisas que eu vou tendo aqui, ideias no meu dia a dia que eu utilizo para o meu próprio estudo, para o meu próprio desenvolvimento. Eu tento trazer o melhor para vocês do que existe de IA aqui e de tecnologia também. Nesse canal eu tenho trazido um pouco mais de IA, porque por acaso é o conteúdo que está mais ativo no momento e obviamente eu vou trazer para vocês o que está mais em voga, a tecnologia que está melhor no momento, e nesse caso é IA e o poder que a IA tem trazido. Eu, por exemplo, estou agora estudando uma outra coisa sobre Cloud Opus 4.7, que é o novo modelo da Cloud que foi lançado agora no dia 16 de abril. Eu estou gravando hoje, é dia 19, na verdade hoje é dia 18, ou seja, há 2 dias atrás eles já lançaram esse modelo e eu também vou gravar um vídeo para vocês desse novo modelo. É isso que eu tento trazer aqui nesse canal, sempre mais conteúdo atualizado possível, para que vocês possam também estar aí acompanhando o mercado e estar sempre atualizados nesse mundo de tecnologia que é muito rápido e é muito dinâmico. Bom, é isso, espero que tenham gostado, eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o teu like se esse vídeo te ajudou e é isso, tamo junto, abraço.